Muito bem, muito boa tarde a todos os participantes. Hoje nós estamos com o nosso quarto encontro do Fórum de Debates. O Fórum de Debates é um projeto da mesa diretora em que nós estamos todos em conjunto, imbuídos legislativo, de ouvirmos a nossa comunidade, entendermos e participarmos numa ideia de construção coletiva da possibilidade de, junto ao executivo municipal e estadual, levarmos propostas, ideias de como poderemos sugerir alterações nos protocolos ou visualização de dificuldades ou realmente de que não é apropriada determinada atividade, enfim. Todos estão ansiosos para a retomada da normalidade. Sabemos que a pandemia está muito séria. Ontem foi o primeiro dia que a pandemia matou mais pessoas que o número de pessoas que morreram por doenças respiratórias no Brasil. Então, foi um primeiro número de muito marco, né? Porque as pessoas, são muitas informações, algumas pessoas dizem, não se morre mais de outras doenças, é só a pandemia. E nós temos que ter uma postura não negacionista, mas sim muito crítica, muito coerente, porque estamos falando de vidas. Mas ontem a pandemia trouxe um número à frente de doenças, causando morte, se comparado às doenças respiratórias. Então, esse é um número, né, que ali seus 381 a 1.000 vidas já se foram em razão da pandemia no Brasil, números oficiais, e nós temos que ter, sim, muita coerência, preocupação e averiguação. Em outros locais, outros estados, outros países, realidades vão se apresentando. E pelo diálogo nós podemos construir juntos e buscar alternativas para melhoria na retomada econômica das atividades, que esta é a nossa também grande preocupação. Então, abrimos hoje esse fórum de debates com o segmento das academias e eu vou convidar um a um para se apresentar e dizer a sua academia, a entidade que está representando e uma palavra inicial que deseja colocar. Começamos com o Alexandre Rodrigues. O Alexandre é atual presidente da Associação de Academias e proprietário da Academia Performance. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, vereadora Janaína. Boa tarde aos demais colegas aí, todos presentes. Nós temos aí o Elcio, né, representando a Simbiose, que também faz parte da nossa associação. Tem a Raquel Fior também, que faz parte da nossa associação. E eu vou começar me apresentando, né? Eu sou o Alexandre, então, Alexandre Rodrigues, sou proprietário da Performance Academia, quase 14 anos já aí no mercado. E sou o atual presidente da Associação das Academias de Passo Fundo. A associação, ela veio no momento de pandemia, no início da pandemia, logo que tivemos que fechar nossas academias, nos unimos, né? A princípio são proprietários de academias que estão reunidos aí e buscando o benefício tanto das empresas quanto dos profissionais também, né? Agora nós conseguimos já, nesses 10 meses mais ou menos de associação, menos que isso, talvez um pouco, nós conseguimos muito para a nossa classe aqui no âmbito municipal. Nós conseguimos, através da associação e a Câmara de Vereadores, transformar nossas academias, nossas empresas em atividades essenciais aqui no município. Nós nos colocamos também como um braço de apoio do nosso Conselho Regional de Educação Física, o CREF, e juntos conseguimos lutar pela essa lei de como essenciais também no Estado. Foi votado no mês passado e conseguimos também, né? E quanto à nossa classe, ela talvez venha abaixo, logicamente, dos setores de eventos como as mais prejudicadas durante a pandemia. Nós tivemos que, no último ano, no decorrer de 12 meses, 3 meses praticamente fechados as portas. E nós temos uma peculiaridade em Passo Fundo, nas nossas academias locais,
onde as pessoas, as nossas receitas são basicamente de mensalistas, são mensalidades, e quando estivermos fechados, a receita vai reduzir drasticamente, né? Então, o nosso segmento foi muito afetado, e é muito interessante que essa ideia tenha surgido, né, na nossa Câmara de Vereadores para a gente poder tentar, né, nos restabelecer no mercado de novo, né, conseguir pelo menos respirar um pouquinho mais aliviados. No momento ainda é bem complicado. Nós temos aí no estado de quase 4 mil empresas hoje registradas, praticamente 30% fecharam as portas. É muita coisa. Foram 827 empresas no estado até junho do ano passado, de 2020, que fecharam suas portas. Então, é um número assustador, assustador. As pessoas ou as empresas que estavam equilibradas já provavelmente não estão mais no momento, né? E a gente ainda tem medo do que possa acontecer aí pela frente, né? Então, nós somos um segmento segmento, talvez o único, que o nosso comércio, na verdade, a nossa venda é a venda do que mais está faltando na população mundial hoje, que é a saúde. Nós trabalhamos diretamente na área da saúde. Ainda somos vistos como empresas de lazer ou então até mesmo de estética, né? Mas, logicamente, nossas empresas não são desses ramos. Nós somos trabalhadores já reconhecidos pelo Ministério do Trabalho como profissionais da saúde, e as nossas empresas trabalham em prol, em benefício da saúde. Para ter uma ideia, hoje, somente a obesidade no mundo todo mata em torno de 3 milhões de pessoas. Então, é muita coisa. E no momento que talvez a gente mais precise dessa qualidade de vida, da saúde, fecharam as nossas portas durante os vários meses. Ainda bem que agora o mundo começou a se abrir um pouquinho para a atividade física e para as academias, né? Várias cidades, vários estados já pediram desculpas para a classe de profissionais de educação física por terem deixado fechado no momento que mais precisava. Nossos idosos precisam muito hoje dessa blindagem de imunidade para poder, se caso vier a ser contaminados, suportar bem o vírus. E a nossa frente de trabalho é essa. Nós vendemos qualidade de vida e tentamos vender a saúde a toda a população. Então, no primeiro momento é esse, agradecer novamente e colocar a Associação das Academias sempre à disposição também da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, como a gente já está fazendo um trabalho bem interessante com isso. Muito bem, Alexandre, obrigada pelas palavras iniciais e muito informadora esses números que você traz frente à questão da essencialidade das atividades acadêmicas, de academias, né, esportistas para a saúde e o número que compromete a qualidade de vida e vida das pessoas que possuem obesidade, né? Convidamos o Marcos, da Academia Olímpica. Boa tarde, vereador. A tua câmera está fechada. Tudo bem, Marcos? Boa tarde a todos que estão presentes. Boa tarde a todos os espectadores também. Gostaria de agradecer o espaço, né, pelo convite e falar um pouquinho da real situação que a gente vem enfrentando, né? Como a vereadora já citou, eu represento a Associação Olímpica de Artes Marciais, é uma entidade tradicional de lutas aqui do município de Passo Fundo, com mais de 35 anos, né, de funcionamento. Então, a gente já tem um longo prazo aí no mercado e é a academia mais antiga de lutas aqui no município. E nesse período a gente sofreu muito, né, porque como a maioria do pessoal que acompanha o nosso trabalho sabe, a gente trabalha com artes marciais que tem contato pleno, né, que passam por socos e chutes, que tem um contato com outra pessoa. E isso a gente teve que sofrer várias modificações, né, até no modo de aplicar os treinamentos. Então, para nós foi bem complicado, até como o Alexandre citou, a gente ficou 3 meses fechados, né, e para nós a gente ficou um prazo ainda maior por esse fato de a gente ter um contato físico, né.
Até a gente teve que adaptar, então a gente voltou muito mais pro lado dos exercícios, né, do que para a parte do combate real em si. Então a gente passou por essa adaptação e aí nesse longo prazo, né, como foi citado, a gente possui mensalistas, né? E para nós teve uma queda muito grande e mesmo sendo central, né, agora com essa nova ordem, né, de retomar as atividades aos poucos e tudo mais, a procura tem sido muito pequena, né, perto do que a gente vinha enfrentando há um tempo atrás, e a gente espera que melhore, né, porque independente da atividade física, né, como o Alexandre citou, ela é de grande importância, não só para o público de meia idade, mas também para os jovens, adolescentes e também para o pessoal da terceira idade. Muito bem, Marcos. A academia de vocês especificamente tem atividade de contato. Eu entendi bem? Isso. Agora não tanto, Perfeito. porque a gente teve que passar por adaptações, como eu citei, né? A gente teve que voltar muito mais para a parte do exercício físico, né? Como eu sou formado em educação física, agora sou pós-graduando em personal trainer e educação física escolar, e a gente teve que passar por essas adaptações, né? Como eu citei, até para prevenir o contágio, para também preservar a integridade física dos nossos praticantes, né? Muito bem. Obrigada, Marcos. Convidamos a Raquel Fior, representante proprietária do Centro de Treinamento. Oi, boa tarde a todos. Tá. Meu nome é Raquel Fior, eu sou proprietária da Academia Raquel Fior Treinamento Personalizado. Há 13 anos, quase 14 anos, né, que eu trabalho. Vocês devem estar ouvindo ao fundo, eu tenho companhia aqui, tá? Recentemente eu fui mãe, então tenho um conversador. Parabéns, é uma bênção esses barulhinhos. Sim. Não se preocupe. Depois mostra para nós aí, bebê. Tá aqui, ó. Ele é muito queridinho. Ele tá participando, né, filho? Dá um oi lá pro pessoal. Está com a câmera fechada, Raquel. Tá fechada? Então deixa eu abrir. Deu? Não sei se Não. Não deu. Ué, eu me enxergo. Sim. Agora sim. Sim. Tá bom. Então, né, voltando, eu represento, né, também faço parte da Associação das Academias e eu represento a parte do setor, né, dos estúdios, das academias que trabalham com um treinamento personalizado, com poucos, né, com poucos alunos, né, nos horários, mas mesmo a gente retomando essa rotina, acaba que as pessoas pensam que pode ir poucas pessoas, então tá tudo normal, mas na verdade não tá. Porque acaba que nós, diferentemente, por exemplo, né, da Simbiose, do Alexandre, que precisam de um volume grande, né, a gente, nesse volume pequeno, a gente tem que ter um valor um pouco mais elevado. Então, essa crise financeira que gerou afetou todo mundo. Então, as pessoas realmente estão buscando um treinamento um pouco mais barato. Então, tem os dois lados, né? Mas estamos aí, estamos na luta, seguindo todos os protocolos, mas com essa dificuldade, sabe? A gente consegue atender menos pessoas, porém, a situação financeira, né, da população de Passo Fundo mudou. E complementando também o que a Alexandre falou, a questão da Organização Mundial da Saúde. Eles estão espalhando vários vídeos, se vocês forem pesquisar na internet, já tem, né, que foi o maior erro, né, de todas as nações do mundo, foi ter deixado de lado e fechado
os setores, né, da promoção da saúde e do exercício físico por conta aqui. Não sei se os meus colegas, mas eu, né, que trabalho com avaliações muito frequentes e individualizadas no caso, eu reparei que nos períodos em que nós estávamos fechados, especialmente ano passado, foi o período que eu mais tive alunos que pegaram Covid, tanto que em funcionamento nem eu e nenhum dos meus funcionários pegamos, né, o Covid, por conta que eu acredito que o exercício ele realmente fortalece a imunidade. E daí em diante, o que eu quero frisar, que eu acho que é mais importante para a população que pegou o Covid, que eu tenho diagnosticado e que eu quero escrever um artigo sobre isso, é os danos que essa doença gerou na população em termos de perda muscular e cardiorrespiratória. Em alguns casos, a gente não sabe nem se vai conseguir reverter. Então, aí vem a grande importância que a nossa área conquistou com a prefeitura, com o governo do estado, federal, enfim, que a nossa atividade ela tem que ser mantida. Ela não pode ser deixada de lado e fechada por conta que essa manutenção, especialmente da massa muscular, com o fato das pessoas adquirirem o Covid, é quase irreversível acima dos 65 anos. Eu espero um dia poder voltar com boas notícias, que a gente conseguiu reverter esses quadros, mas eu tive perdas muito graves de alunos que pegaram de 2 até 6 quilos, né? Os mais jovens, com certeza a gente vai reverter, mas os mais velhos, acima de 70, já é mais difícil, né? Então, que essa, eu, assim, o que mais me doía era ver alguns outros setores, né, e outras atividades que trabalham da mesma forma que eu, estando em funcionamento, e eu sabendo que essa consequência viria, sabe? Então, a gente está tendo um dano financeiro muito grande, né? Não sei meus colegas, mas nós também tivemos que recorrer a empréstimo bancário, mas o dano é muito grande na saúde, sabe, das pessoas, que eu acho que é isso que tem que ser levado em consideração. Certo? Certo, obrigada, Raquel, pela tua palavra inicial. Convidamos também agora o Elcio Pullman Nasser, representante da Simbiose, para conferir a sua fala inicial. Ok. Boa tarde aos colegas, boa tarde aí, Janaína, de antemão, já agradecendo o convite, tá? Pela lembrança minha em particular e a nossa categoria, né? Eu queria dizer assim aos colegas, à comunidade e a você, Janaína, que as nossas dores, assim, ó, elas só são mais importantes porque elas são nossas, né? Então, quer dizer, mas todo mundo, de alguma forma, né, no mundo foi afetado, né, de alguma forma, ou financeiramente, ou psicologicamente, enfim, todos nós. Então, é uma redundância, né, nós ilustrarmos aqui as dificuldades que nós enfrentamos. Se eu pudesse, assim, ó, isolar esse momento, o que é difícil, mas se eu pudesse enxergar só metade do copo cheia, eu diria que nós tivemos um ganho, a nossa categoria, a nossa classe, tão grande por conta, né, de termos que parar com as atividades, né? Pode ser paradoxal isso, né? Contraditório, mas nós tivemos um ganho tão substancial assim no que diz respeito a nós nos aproximamos, a nossa categoria, aconteceu na nossa classe algo que jamais aconteceu, nunca tinha acontecido antes nesse aspecto de união, né? Talvez eu seja um dos mais antigos aqui, dentre os nossos colegas que estamos participando na área, né? E eu posso afirmar que até muito pouco tempo atrás, Janaína, a gente não se falava, a gente não se comunicava, a gente não parava para falarmos sobre a nossa classe, a gente não parava, a gente não... Então, até por conta também muito do dia a dia, da correria do dia a dia, mas independente disso, a gente não se falava. E
com o advento da pandemia, nós sentimos, enquanto classe, enquanto categoria, a necessidade de nos unirmos, de começarmos de fato, a conversarmos a respeito, e aí a ideia da associação. Porque individualmente a gente não conseguiria o que nós estamos hoje conseguindo. Nós estamos hoje com a Janaína, vereadora, né, de um órgão público, né, da nossa Câmara de Vereadores, está nos ouvindo, nós estamos falando da nossa classe, né? Coisa que até pouco tempo atrás eram episódios muito isolados. E agora tem sido uma constante. Então é com imensa e grata satisfação que eu enxergo isso, que eu vejo para a nossa categoria. Junto com a nossa associação, nós conseguimos, frente à prefeitura, desde a gestão anterior, nós conseguimos, assim, um canal de comunicação muito importante, né? Nós construímos junto com a prefeitura, desde a gestão anterior e dando continuidade com a gestão atual, nós conseguimos um canal de comunicação de suma importância para que a gente construísse junto à retomada das nossas atividades, né? E entendemos, e não é nós, né? Porque nós estamos envolvidos até emocionalmente no tema, mas nós conseguimos colocar, tanto para o poder público, quanto até para a comunidade de Passo Fundo, a importância da nossa categoria. Não que ela seja mais importante do que qualquer outro segmento econômico da cidade, enfim, mas especificamente a nossa classe, nós conseguimos colocar em termos assim, de estudos científicos, né? Em termos de percentuais de pesquisa mesmo, né? Por exemplo, nós chegamos a um estudo, existem vários estudos, né? Mas existem os mais recentes, assim, feito durante a pandemia, que o fomento da atividade física, ou seja, as pessoas condicionadas fisicamente, elas diminuem até 40%, né, o risco de baixa hospitalar. Então, isso é um número significativo, é um número muito importante, né? E isso daí, ele vem ao encontro de tudo aquilo que a gente fomenta. Inclusive, eu tive a liberdade, colegas, e a Janaína, o Alexandre participou comigo da reunião, a última reunião com o prefeito. Nós tivemos a oportunidade de colocar esses dados, esses estudos, essas pesquisas, né? E chegamos à conclusão que, assim, nós, sem falsa, vamos dizer assim, sem desmerecer outras categorias, mas nós, talvez, teríamos que ser uma das únicas classes a não fecharmos, a não encerrarmos as atividades, porque, como o Alexandre falou, nós ficamos desde o início do ano passado, né? No início da pandemia, nós ficamos 3 meses com as portas fechadas, né? E agora, março, quase todo mês de março de novo, né? Então, o que acontece? O prejuízo, como a Raquel falou, frente assim, a alunos que a gente convive no dia a dia, né? A gente vem convivendo, senhores, senhoras, pessoas idosas, o prejuízo dessas pessoas, inclusive uma particularidade, não só minha, mas de todos os colegas, senhores e senhoras, alunos antigos nossos, né? Ao longo do ano que nós estivemos fechados, eles entravam em contato conosco direto, dizendo que, nossa, Paulista, o meu corpo dói todo, eu estou acamado, eu não consigo levantar de dor. Quer dizer, pessoas que até então nunca haviam relatado algo do gênero, né? Então, é apenas para ilustrar o compromisso que nós assumimos junto à prefeitura e à comunidade. A nossa categoria e a nossa área, ela, assim, felizmente, ao longo de alguns bons anos para cá, e eu posso atestar isso porque eu sou um dos mais antigos aí, né, na área. A nossa academia a Simbiose, ela está há 32 anos no mercado, né? A nossa categoria, ela se especializou muito, né? O nosso segmento, ele se profissionalizou muito. Tanto isso é verdade que nós somos reconhecidamente, junto ao meio médico e os órgãos de saúde, categorias essenciais, né? É uma categoria essencial, tanto no âmbito do governo federal, estadual, agora que foi o último a chancelar,
e o municipal. Então, isso daí é de suma importância. E outra, para concluir, né, esse breve introdução, nós assumimos junto aos órgãos competentes, ao governo local, a responsabilidade de nos tornarmos os ambientes mais controlados, ou um dos mais controlados do comércio, né? Ambiente de extrema asepsia, né? De extrema higiene, de ventilação, ou seja, alinhados com o protocolo tanto federal, estadual e o municipal que nós tivemos a oportunidade de construirmos junto. Obrigada, Elcio, pelas tuas palavras iniciais. E agora eu convido o nosso vereador Gil, também participante da mesa diretora. Reforço que esse projeto é um projeto da mesa diretora, em que nós estamos imbuídos, o legislativo, de ouvir a nossa comunidade. E o Gil é uma pessoa que nós temos conhecimento, que é praticante de atividade física, e por isso é um vereador que vem aí também nos representar e falar da importância da atividade física. Gil, o que você tem a contribuir? Boa tarde, Jana. Boa tarde, demais participantes. Fico muito grato de fazer parte aí dessa conversa, desse papo reto e objetivo aí com todos. E bem, não preciso falar muita coisa, pois todos contribuíram com a fala, e eu defendi 2, 3 vezes no plenário as academias. Pois bem, conheço o Paulista, não é de hoje, né, Paulista? O Alexandre também. E vim mais de 20 anos praticando atividade física. Eu sei a extrema importância da prática de atividades físicas, que faz a diferença no dia a dia das nossas vidas. Como disse a Raquel antes também, pessoal mais de idade teria que ter uma lei qual seria obrigatória a prática de atividade física após determinada idade. Pois, por estudos, e é comprovado que a diferença é notado nitidamente no dia a dia nas pessoas. O governo errou muito com o fechamento das academias, errou muito, pois, que nem disse o Paulista ali, devia ter feito o controle, correto? Eles deveriam ter feito o controle, a cobrança, que essa seria a participação do poder público, apenas em regular a prática dos exercícios. Agora, creio eu que não vai mais fechar as academias, independente das ondas, pois a OMS vem apresentando cada vez mais estudos e mostrando a total importância, correto? E outra coisa também que eu citei na minha última fala no plenário foi a ampliação dos horários das academias. Tem pessoas que, infelizmente, não tem. Agora está sendo regulado a quantidade de pessoas praticando as atividades físicas dentro das academias. Então, esse horário teria que ser ampliado, com certeza. Passo Fundo já está sendo privilegiado com academias 24 horas, correto? Meu ponto de vista, não vejo problema em ampliar esses horários, assim proporcionando para que mais pessoas pratiquem essas atividades, correto? E como foi citado pelo Alexandre, pela Raquel, pelo Marcos também e pelo Paulista, as academias, elas, depois das festas, eu acho, dos eventos geradores da noite, foram o ponto mais atingido financeiramente. Pois, além de ficarem fechados um período, onde eles apenas promovem as atividades, correto? Ficaram aquele tempo fechado, não foi consumo, venda de produtos. Vem com a restrição de horários, ainda reduzindo agora o atendimento a determinada proporção de pessoas. Vem como as academias, elas são uma coisa mais supérflua. Muita gente, devido à crise financeira, vai abandonar, infelizmente, correto? Vai deixar para tentar voltar mais tarde. E nesse ponto, é uma coisa viável e eu diria que indispensável o governo olhar e oferecer alguns recursos, tanto para pessoas, estabelecimentos, pois num momento de crise mundial, como estamos vendo essa pandemia, o melhor plano de saúde, com certeza, é a atividade física. Isso ninguém pode negar.
E foi comprovado por diversos estudos que quem pratica atividade física, desde danos são menores, o percentual, a probabilidade de adquirir o vírus são menores e sofre muito menos com a doença. Então, essa parceria entre o privado e o poder público tem que acontecer. Não pensando apenas no bem privado, nos proprietários de academia e tudo mais, mas sim pensando na população. Pois é uma união onde estão juntando esforços e quem ganha com isso é a população. E o poder público ele tem que enxergar isso. E essa é a iniciativa da Câmara de Vereadores, vir escutar e ter esse elo direto com a população. Correto? Isso aí, Jana. Parabéns, Gil. É isso aí, a visão, né? De quem conhece o assunto também como aluno, né, de academias e sabe da importância do esporte. Muitos de nós praticamos esportes, mas não de uma forma assídua e tão regrada. E eu passei pelo Covid, minha família, e nós enxergamos isso, que se tivéssemos uma atenção melhor à atividade física, talvez os danos não teriam sido da forma como foram, né? Tão gravemente atingidos, graças a Deus, não levando as consequências mais sérias, mas sentimos bastante os efeitos desta doença. Eu já tenho aqui algumas considerações de muitas pessoas que estão participando pelos diversos canais que está ao vivo, então eu vou contribuindo, trazendo já, que é esse o nosso objetivo, trazer a fala da nossa população e as pessoas que estão aqui participando desse fórum de debates possam trazer alguma contribuição ou não, concordando ou discordando, é um espaço democrático, né? De alguns posicionamentos ou questionamentos que estão aqui. Primeiramente, o André, ele menciona o seguinte: academia é saúde ou é estética? Quem se habilita a trazer uma informação aqui sobre esse aspecto do questionamento do André? Deixa eu responder como aluno e vocês respondem como profissionais. Show de bola? Beleza. Não, beleza. Deixa eu. Jana, vou responder, André. Eu comecei a treinar, primeiramente, eu tinha 16 anos. 16 anos. Eu estava um pouco acima do peso e eu queria ganhar qualidade. Queria ganhar qualidade estética. Queria ficar bonitinho. O que aconteceu? Eu peguei gosto, continuei treinando e comecei a praticar outras modalidades e artes e peguei gosto e fui. Hoje em dia, devido à correria do dia a dia, não tenho mais tanto tempo e também não tenho mais tanta idade e o objetivo não é mais esse. Hoje em dia, eu pratico atividade física, sem sombra de dúvida, por uma qualidade de vida. Por uma qualidade de vida, correto? Eu tento ir todo dia, praticar todo dia uma atividade física, ou corro, ou vou na academia, e já aconteceu de eu me lesionar, acidente de moto, e ficar 30, 40 dias sem conseguir fazer uma atividade física, e eu chego a me sentir mal, sinceramente. Então, essa visão como um praticante de atividade física tem vários objetivos, existem vários objetivos. A pessoal mais novo quer ficar fortinho, bonitinho, estético, e um pessoal mais de idade, qualidade de vida. E, sinceramente, é muito notável a qualidade de vida que tu tem. Depois que tu pratica e a idade pesa, faz peso, é inevitável. Esse é o ponto de vista como usuário, correto? Eu vou trazendo outras e daí o pessoal vai participando e vamos desenvolvendo. Podem retomar alguma colocação também. O Felipe refere que limitar o número de pessoas é o melhor caminho ou existe algum protocolo mais adequado para que possamos continuar atuando nas atividades das academias? Bom, eu vou responder então, Felipe. Com relação à diminuição do fluxo de pessoas, é interessante, tem que ter. Né? E desde o início da pandemia, quando voltamos ao trabalho, foram feitos vários protocolos, e um dos protocolos é esse. A gente tem uma limitação de espaço com um percentual, né, de ocupação desse espaço. Hoje a gente tem um regramento de 16 metros quadrados por pessoa, né, dentro do estabelecimento. Então, isso é algo que já está acontecendo desde o início da pandemia, e eu acho que isso é viável mesmo, porque
logicamente, né, indo pelo fator lógico, diminuindo aglomerações, logicamente, tem menos espaço para esse vírus circular. Tá? O que eu queria pincelar um pouquinho era referente à questão do André, se eu não me engano, né, que foi a questão anterior, Sim. sobre estética, né? Eu digo sempre brincando, mas é a mais pura verdade que a estética vem de brinde. Nós temos vários benefícios antes do estético, mas o estético, para quem é disciplinado, acaba vindo. Então, uma pessoa que é regrada com atividade física, principalmente a atividade física orientada, regrada, né? Que é o que nós fornecemos hoje como profissionais de educação física, essas pessoas, além do benefício de melhora de qualidade de vida e saúde, né, promoção da saúde, ela vai ter o benefício estético, sim, porque a massa muscular adquirida, né, por várias modalidades que hoje existem aí no mercado fitness, né, essa massa muscular, logicamente, vai aparecer aos nossos olhos, né, e isso é uma consequência de um regramento, de mudanças de hábitos, né. Outra questão importante também, as regras alimentares, né, ter hábitos melhores alimentares, mas várias pesquisas já mostram que um dos benefícios, ele depende de outro. Geralmente, quando as pessoas, nesse caso de pandemia, não puderam ir até as academias ou ficaram mais restritas às suas casas, elas acabaram perdendo os hábitos alimentares também. Então, um benefício vem atrás do outro, né? E isso é uma consequência de fatores. Então, como eu citei já desde o início, frisando sempre a saúde, isso que nós queremos, principalmente agora com a associação, que as academias se reúnem com frequência, a gente foca sempre na questão da saúde, na saúde. Nós, como profissionais da área de saúde, nossas academias são atividades da área de saúde, o nosso foco tem que ser a saúde. Como eu mencionei antes, o sedentarismo mata muito, é a maior causa de morte do mundo, a obesidade mata milhões de pessoas no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que fica 15 dias, 2 semanas inativa, ela já entra num risco de Covid muito aumentado, tá? Principalmente devido a transtornos na glicemia, aumento na glicemia. Não apenas o diabético tem o risco, mas sim a pessoa com alto valor glicêmico vai ter uma incidência maior, né? Ou para poder pegar o Covid, né? Idosos, por exemplo, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular em idosos, tá? Além de fazer com que o idoso perca a sua autonomia, a sua autossuficiência, tá? Ele gera acúmulos de gordura, faz com que aumente também a glicemia, o colesterol. Assim, eles ficam muito mais suscetíveis ao Covid e qualquer outro também, a qualquer outro vírus, né? A gente hoje fala muito no Covid que está na moda, mas os outros vírus ainda tem por aí, né? Então, são muitos fatores hoje. A gente poderia ficar falando, talvez, aqui a tarde toda sobre benefícios da atividade física, mas isso o essencial é isso, que em pouco tempo, as pessoas que são ativas fisicamente, em pouquíssimo tempo, 2 semanas, isso já está registrado em um dos maiores revistas científicas do mundo, que em 2 semanas parada, a pessoa já fica muito mais suscetível a ser contaminada com o vírus, né? No caso, a Covid, do que uma pessoa que frequenta ou que faz atividade física diariamente. Tá? Então, vou deixar mais um espaço para outras pessoas que queiram se manifestar também, mas respondendo ali a última, foi o Renato, é isso? Então, respondendo a ele, o Felipe. Então, quanto aos protocolos, é interessante sim, a gente já trabalha com isso, todas as academias e estúdios estão trabalhando já diante de regramento, tá? E a questão anterior, então, as academias hoje trabalham com foco na saúde. E o brinde é o corpo mais bonito. Obrigada, Alexandre. E o André, ele refere o seguinte,
profissionais que atuam na segurança de modo geral. Eles precisam desses espaços para manter o ritmo de condicionamento físico. Esse é um comentário, uma afirmação do André, do pessoal que está na área da segurança. Depois, se alguém puder confirmar ou não essa afirmativa. E a Lorete Foque, ela faz a seguinte consideração: o exercício físico associado ao sol, a boa alimentação, higiene, lazer saudável, contribuem muito para a saúde física, mental, sem esquecer da espiritual. Alguém complementa? Algo a considerar? Na verdade, os dois amigos aí que colocaram suas declarações, eles estão afirmando, e de fato, né? O rapaz da segurança lá, pelo estilo de atividade profissional que ele exerce, ele necessariamente ele precisa ter eu não diria que ele tenha que ser abrupto, mas ele tem que ter um condicionamento físico adequado para poder exercer a sua atividade. Mas independente do tipo de atividade física, qualquer segmento profissional visando o bem-estar, a saúde e o bem-estar, que é o que o Alexandre explanou ali com muita propriedade, todo mundo necessita, né? E não poderia ser diferente o pessoal que atua na área da segurança pública. E com relação à nossa amiga, que eu esqueci o nome, ela também está afirmando, e com muita propriedade também, né? Temos que concordar que o exercício físico, o exercício físico, a atividade física por si só, ela abrange muito mais coisas do que se possa imaginar. Eu costumo fazer uma analogia, né, até para os meus alunos e tal, e que o nosso organismo ele pode ser comparado com um motor de um automóvel, né? Então procura deixar o seu carro na garagem, na sua garagem, parado por 1 semana, 15 dias. Quando você for pegá-lo novamente para tentar fazer funcionar, para rodar com ele, certamente ele vai apresentar algum tipo de problema, né? Ou falta de lubrificação, ou problema em algum rolamento e tal. E a analogia é perfeita para o nosso corpo, para o nosso organismo, né? A atividade física, ela exerce um benefício tão grande em circulatório, oxigenação, muscular, quer dizer, o bem-estar que isso daí nos traz em estarmos em atividade, ele é comprovadamente positivo, né? Muito bem, Paulista. E a Letícia Berlato, ela faz um questionamento que vocês têm toda a condição aqui de auxiliar. Os profissionais de academias foram vacinados como profissionais de saúde? Eu respondo, então. Sim. Os profissionais de educação física são representantes da área da saúde, foram vacinados, sim. A grande maioria já foi até pela segunda dose, né? Que foi com a Coronavac, na época que foi liberado para nós, né? Mas, sim, só fomos vacinados, sim. E eu tenho uma pergunta direcionada para a Raquel. Como é, Raquel, os desafios de ser mãe e empreendedora em tempos de Covid? Então, gente, começando, né, que eu descobri, né, a minha primeira gestação exatamente no dia que fechou tudo. Então, bateu aquele desespero, né, de não saber como é que ia ser o dia de manhã, não sabia como é que estava o mundo. E então foi um trabalho muito mental, assim, para não passar, né, todo o nervosismo que a gente viveu, né? Eu vivi toda a pandemia, aqueles 70 dias fechado, grávida. Então, esse momento de incerteza já foi difícil. E logo que a gente reabriu, eu precisava correr atrás da máquina. Então, eu estava gestante, indo trabalhar
porque eu tenho pessoas que dependem de mim, né? Tenho, né, vários professores, né? Então, as pessoas me questionavam muito sobre, né, se eu não tinha medo de pegar, porque a prioridade tinha que ser o bebê. Mas, inclusive, até uma semana antes dele fazer, eu continuava fazendo a minha academia, continuava fazendo o meu pilates e sem medo, por conta que a gente sabe os cuidados que a gente está realizando. Eu tenho, inclusive, relatórios que a gente faz da medição, né, de temperatura de todo mundo, a sanitização, o espaçamento dentro. Então, assim, é muito seguro. E, logicamente, o bebê nasceu. A gente, como empreendedora, não tem aqueles meses, né, 6 meses que todo mundo que trabalha no emprego fixo de carteira assinada tem para ficar afastado. Então, deu 15 dias. Eu já tive que ir por alguns momentos, né, trabalhar, mas deu 2 meses, eu já retornei. E nesse momento, hoje é um dos dias que eu não vou, que eu só vou manhã e noite. Então, a academia funciona a 3 turnos, né? Então, eu tenho que revezar alguns para ficar com o Rafinha. Então, não é nada fácil, mas a gente, como mulher, dá um jeito, se vira, né? E só ali, eu vi uma das perguntas anteriores que eu achei bem importante questionar a questão da vacina, né? Eu fiz amamentando e muitas pessoas também me questionaram e hoje já tem várias pesquisas, né? Que inclusive falam que a minha imunidade está passando para o bebê, tá? Então, gestantes e lactantes, né? Que tem dúvida quanto à vacinação vão, tá? Porque só tem benefícios para o bebê. Eu e ele não tivemos nada, graças a Deus, já fizemos até a 2ª dose e estamos bem. E quanto ao assunto ali também que o pessoal falou, né, do distanciamento, que eu acho bem importante, que eu acho que foi um erro em muitos países, né, foi ter sido reduzido esse horário. Então, eu acho que quanto mais amplo consegue abranger mais pessoas, inclusive, a minha opinião, que mercados também deveriam ficar abertos 24 horas. E é isso, mamães. A gente dá conta e dá um jeito, né? Mas, ó, tu deve ter percebido que ele não parou quieto um minuto aqui, né? É assim, né? Só quem tem filhos para saber a dinâmica que é. Bom, E a Letícia Berlato, ela já fez um questionamento e apresenta mais 2 correlacionados. Algum de vocês de academias positivou Covid e tiveram sintomas graves? eu não. Olha, eu vou No modo responder então. geral, acho que todos responder. poderiam trazer a sua realidade das suas equipes. Por exemplo, na minha academia, nenhum profissional de educação física ou então qualquer trabalhador da academia foi contaminado. Pelo que eu sei também de colegas, foi uma pequena parte ficaram positivados de profissionais da área da educação física. Pelo que eu sei, ninguém teve sintoma sério, né? Isso até nos mostra também a questão dessa blindagem que a gente tem, né? Devido que a grande parte dos profissionais são pessoas fisicamente ativas. Então, não tivemos, por exemplo, casos severos em professores da academia. Pelo menos não é do meu conhecimento. Com relação a nós, em especial, também, mesmo relato, né? Houve alguns casos pontuais, mas aí foi um cuidado nosso, da nossa academia, que algum professor relatou algo que, eu passei final de semana em tal lugar e a pessoa apresentou sintomas. Aí, por conta disso, nós, por precaução, afastamos, né, esse profissional pelos dias, né, necessários e tal, até que ele, de fato, não apresentasse sintoma. Mas, efetivamente, casos comprovados, realmente
não tivemos, e até por conta da nossa associação, a gente se fala muito, né, de todas as academias participantes e estúdios, de fato, não tivemos, né, Alexandre? Não tivemos nenhum caso não é do meu concreto, conhecimento, pelo menos, assim. E muito menos com alguma gravidade, né? Claro que muito se atribui, Janaína, o fato de fato, né, por estarmos sempre a nossa vida em torno do exercício físico e tal, né? Mas muito também pelo nosso ambiente de trabalho, né? Está absolutamente controlado, regrado, adequado, também isso contribui bastante, né? Sim. Nós, aqui da Associação Olímpica também, nenhuma das pessoas do nosso quadro profissional apresentou qualquer presença da doença, né? Em nenhum caso comprovado, mas em alguns praticantes e alunos sim, né? Mas nada que tivesse envolvendo o nosso quadro profissional. E tem um questionamento aqui do participante Felipe. Ele pergunta o seguinte: seriam recomendados nesse momento como mais seguros os treinamentos por personal trainer? Olha, vou responder também agora ao Felipe. Não necessariamente, né? Logicamente que você tem um treino personalizado, além da comodidade, né? E dessa segurança que o profissional mesmo já pode tomar conta desse caso, mas não é necessariamente comprovado que você se exercitar com um personal trainer na questão da Covid vai ter benefício maior, né? O que se está comprovado é a questão de manter regularidade nas atividades físicas, né? Como eu falei antes, 2 semanas que a pessoa fique inativa, ela já pode entrar no grupo de risco, tá? Já perde muito. Perde massa muscular, aumenta a glicemia, aumenta a dislipidemias, né? Que são questões de acúmulos de gordura, né? Sim. Alexandre, dessa tua informação, eu tenho aqui uma anotação da revista eletrônica PIB-MED. Ela traz que, num artigo, que a prática regular do exercício físico atua como um modulador do sistema imune de forma a estruturar progressivamente a resposta imunológica, minimizando os danos respiratórios, e que a população precisa se conscientizar sobre a necessidade da prática de exercícios físicos. Acho que tem a ver com esse dado que você está dizendo, que somente ali esse espaço de 15 dias, 2 semanas, já reduz os níveis de imunidade, isso? Isso mesmo, é bem isso. Eu usei dado ali, principalmente dos dados que eu li, com relação à glicemia, mas a questão respiratória, a atrofia muscular e perda de massa muscular também, né? Porque o nosso corpo reage conforme o uso, né? É o uso e o desuso. Por exemplo, a gente não leva muito em conta a questão do aumento da nossa massa muscular, que é vital para todo mundo, né? Essa massa muscular, quando você ganha, além dela favorecer teus movimentos, tua força, teu condicionamento físico, ela favorece a você gastar mais energia no seu dia a dia. E essa energia vem muito dos lipídios, vem muito de gordura. Tá? Então, uma pessoa que tem um percentual de massa magra, massa muscular, num nível bom ou elevado, dificilmente ela vai ter um percentual de gordura também muito elevado, né? Então, o nosso corpo é sempre assim, nós precisamos de movimento constante. Infelizmente, quando a gente para, quando voltamos, não estaremos no mesmo ponto de condicionamento, né? E infelizmente agora com a pandemia já se sabe que as paradas, por menor que sejam, ali algumas semanas, já pode colocar a pessoa que é ativa fisicamente, uma pessoa que é saudável,
talvez em grupo de risco. Muito bem. Apenas complementando, contribuindo para o que o Alexandre falou, a boa notícia é que, por conta da parada, as pessoas que vinham se exercitando e, porventura, pararam, por alguma razão, as nossas células têm memória, elas possuem memória fisiológica. Então, significa que, ao retornar à atividade, o condicionamento ele se torna um pouquinho mais fácil, né? A retomada, diferente daquela pessoa sedentária. Apenas contribuindo para o que o Alexandre falou aí. Isso aí, Paulista. Seria a chamada memória muscular, Paulista? Exatamente, Gil. Isso aí, cara, legal. Bom. Mas também que eu... Posso falar? Não? Vai lá, Raquel. Não, que o Felipe, eu acho que colocou a questão do personal trainer. Muitas pessoas me questionam, tá, mas a academia pode ficar fechada porque qualquer atividade pode ser feita sozinha, pode ser feita ao ar livre. Gente, tem muita diferença você fazer com acompanhamento. Dentro do espaço, a ergonomia dos equipamentos, elas não favorecem ao erro. Então, o número de lesões é muito alto de pessoas que vão correr na rua porque a academia está fechada e não tem preparo físico e não tem estrutura para aguentar o impacto. Então, assim, ó, eu fui questionada várias vezes, né, por ser a favor da reabertura. E muitas pessoas diziam, não, mas pode fazer na rua, pode ir na ciclovia. Gente, não pode, sabe? Tem que ter muitos anos de treinamento para poder correr. Eu sou uma pessoa que não posso sair correndo na rua, porque eu tenho problemas de coluna. Então, eu dependo de um treinamento adequado. Então, a questão não é ser um personal trainer, e sim ter o atendimento da academia. Esse eu acho que é fundamental. Isso mesmo. Exato, Raquel. Tem que só para acompanhamento profissional, né? Exato. Só para complementar ali. E muitas pessoas não se adaptam. Tem gente que gosta de academia, puxar o peso, tem gente que gosta das artes marciais, né, Marcos? Tem gente que gosta mais do Muay Thai, tem gente que gosta do boxe, tem gente que não gosta da academia, gosta do CrossFit, né, Paulista? Tem gente que gosta do step, do jump. Então, são diversas atividades quais são necessárias onde se encontram nesses ambientes, correto? Então, esse é um ponto onde se torna essencial as academias que são geradoras de saúde, sem sombra de dúvida. Só para reforçar também o que a Raquel falou, eu acredito que fazer atividades por conta própria, vou dar um exemplo, que é a mesma coisa que fazer um uso de medicação, né, sem ter um acompanhamento de um profissional capacitado, né? Então, sempre tem que procurar o profissional capacitado para saber não só a prática, né, de atividade, mas também ter a indicação, né? Como o Gil falou agora, existem diversos tipos de atividades que o praticante pode fazer, né? Assim como a musculação, o crossfit, as artes marciais, natação. Então, todos nós aqui somos capacitados para estar indicando para qual atividade, né, esse praticante pode ser designado. Agora, fazer uma prática por conta própria pode ser até mais prejudicial, né, por conta das lesões que ele vai adquirir nesse longo prazo. Eu tenho um questionamento aqui. Por que os espaços fitness dos condomínios continuam fechados? Vocês têm como trazer essa informação? Por que as academias podem estar abertas? É só o diferencial dos profissionais ali que estão prontos ao atendimento? Por que as academias privadas, condomínios, não está liberado o acesso? Essa é uma questão que daí já tem normas internas dos condomínios, dos próprios condomínios, né? Tem a normativa do governo do estado, né? Que são academias com horário marcado,
Qual outra recomendação? Pode ser coabitante, né? Utilizar o mesmo horário, mas são necessários agendamentos e horários individualizados. Tá? Mas aí entra regramento de condomínios. Alguns condomínios acharam talvez melhor manter fechado. Alguém mais quer colaborar? 60 minutos. E nós estamos agora já na proximidade dos nossos 60 minutos. Eu gostaria de convidar cada um de vocês para uma fala final e que vocês nos contribuam com uma sugestão. Nós queremos agora anotar de cada um de vocês, ou se alguém informar que concorda com a posição de um ou outro, que sugestão, que ponto de vista vocês trazem de colaboração e contribuição para esse nosso fórum de debates? Marquinhos, pode ser iniciando com você? Pode ser, sim. Eu gostaria de deixar aqui meu parecer já voltando para a fala do Gil, né, como ele falou anteriormente, da parte da restrição de horário, né? Eu acredito que hoje todas as academias de Passo Fundo, não só de artes marciais, mas de musculação e qualquer atividade física, já tem uma capacidade, né, de atender os alunos nos horários que podem ser estipulados por elas mesmas. Se ela tem um quadro profissional para ter a capacidade de realizar o atendimento, eu acredito que não precisaria ter essa restrição de horários, né? Até porque, falando, né, para o praticante que busca uma qualidade de vida, num ganho de saúde, a gente está falando de um público geral, né? Um pessoal que trabalha com segurança, um pessoal que talvez não tenha o mesmo horário que o pessoal que trabalha no comércio. Então, a gente precisa atender a demanda de todo o público, né? Então, a gente tem que estar preparado para atender isso. Eu acho que a restrição de horário para uma academia, no momento, é inviável. Eu acho que evitar essa restrição para as academias. Obrigada, Marcos. Muito obrigada pela tua participação. Elcio. Eu queria finalizar a participação assim, ó, Janaína, agradecendo demais, tá, vocês, pela lembrança, mais uma vez, da nossa área, né, da nossa categoria, e nos dar um pouco mais de voz, né, junto à comunidade que participou, e esse bate-papo, para mim, foi muito, muito gratificante mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? E eu queria deixar, assim, ó, com relação, novamente, falando da nossa categoria, né? Nós assumimos um compromisso junto à prefeitura de que, uma vez passando toda essa fase, passando a pandemia, a nossa classe está unida e à disposição da prefeitura para, inclusive, assumirmos de uma forma profissional os DATs, né? As praças públicas, oferecendo à comunidade um trabalho profissional efetivo, né? Com orientação voltada ao fomento da saúde. Isso já é um compromisso nosso, da nossa classe, junto à prefeitura. E tudo isso só se fez possível porque, volto a falar, o grande legado da pandemia, se dá para se dizer, né, positivo, foi a união da nossa classe. Com a união da nossa classe, nós conseguimos construir muitas coisas positivas que vai somar junto à comunidade, vai somar para a comunidade de Passo Fundo, eu não tenho a menor dúvida. Que legal ouvir isso, Elcio. E é aquele ditado antigo, né, que nós temos, mas que realmente traz o resultado. É a união faz a força. E tem se visto isso Exatamente. Em vários segmentos. Exatamente. Raquel. É isso daí mesmo, Janaína. Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, essa oportunidade, né, da gente poder falar, porque a gente sentiu, né, por muito tempo não ouvido.
E como o Paulista falou, o Elcio, uma coisa ruim precisou acontecer para que outra melhor acontecesse. A nossa classe está muito unida, a nossa associação está muito forte. Quem procurar qualquer uma das academias que faz parte da associação pode ter certeza que os protocolos estarão sendo seguidos à risca, tá? E o que eu gostaria de pedir é que sempre, se pudesse ser analisado, nem que seja de forma muito restrita, mas que a nossa área consiga ficar aberta e não sofrer mais o fechamento. E não só pelo financeiro, como eu disse antes, mas pela saúde que a gente está correndo atrás já para reverter, né? Muitos casos. Voltando a falar, também não falei sobre a minha equipe, né? Nós não, nenhum de nós pegou Covid, nenhum aluno pegou Covid dentro da academia, né? Os casos que nós tivemos de alunos contaminados foram em momentos que nós estávamos fechados. E eu acho que tenho certeza absoluta, no caso, que a gente tem muito a contribuir. Nós temos vários projetos legais, né? Quanto assumir a academia das praças, vários projetos, enfim, que a gente está torcendo que esse momento acabe de uma vez, para que a gente está com uma sede, né, de poder ajudar a comunidade de uma forma. Então, foi muito difícil, foi muito triste, mas ao mesmo tempo foi muito legal. Né? Então, agradecer a comunidade, agradecer muito apoio, porque a gente teve críticas, mas a gente teve muito mais apoio do que críticas. Então, a gente está muito mais forte depois de tudo isso, podem ter certeza. Um beijão, obrigada. Legal, Raquel. Alexandre, nosso presidente atual da associação e representante da Academia Performance. Bom, então, agradecendo também, né, como meus colegas, agradecendo ao tempo que nos deram, né, que para nós é muito importante esse tempo para a gente poder colocar a vocês, que fazem parte do nosso poder público, as pessoas que estão nos vendo, nos escutando, e a gente poder enfatizar o quanto as nossas empresas são importantes. Nossas empresas não são apenas importantes por questão econômica, por empregar pessoas. Hoje nós empregamos, as academias empregam centenas e viram milhares de pessoas diretas e indiretamente. Então, nós contribuímos muito com a questão econômica, né, o desenvolvimento econômico do município, mas sim, nós somos sérios e pronto aliados ao nosso sistema público de saúde. Eu bato sempre nessa tecla. Se todas as pessoas fossem ativas fisicamente, tudo pelo que eu salientei antes, de não é você sair um dia no final de semana fazer uma caminhadinha na praça que você vai se transformar uma pessoa ativa fisicamente. Você precisa de regra, você precisa de hábitos, assim como a gente toma banho e escova os dentes todos os dias, nós precisamos de ter atividade física regular, frequente, orientada por um profissional de educação física, para saber dosar as intensidades, a frequência. Dizer que também as pessoas que busquem o profissional para não cometerem exageros, porque o erro sério é você não praticar exercício físico, mas o segundo erro sério é o exagero em atividades. E principalmente em época de pandemia, a gente sabe que o exercício ele é catabólico e pode transformar pessoas em imunodepressivas aí pelo excesso de atividade, né? Então, é uma sugestão que a gente dá para a população, para começar a pensar de forma diferente. Sempre é a hora de você buscar o crescimento e principalmente a busca pela saúde e qualidade de vida. E a questão de nós, academias, profissionais de educação física, sermos aliados ao sistema público de saúde, é simplesmente uma lógica, né? Supondo que todas as pessoas aqui do nosso município fossem praticantes de atividade física regular, quase 40% dessas pessoas que foram internadas não estariam ocupando nossos leitos de hospitais. Então, vejam só, se as pessoas fossem fisicamente ativas,
nós não teríamos entrado em colapso no mês passado, no mês anterior. As pessoas não teriam que ter fechado as portas das suas lojas, né? O comércio não essencial, que eu não gosto dessa palavra, não essencial, né? Porque todo mundo é essencial. Mas o dito não essencial não precisaria ter fechado. Então, as pessoas têm que começar a se conscientizar que o exercício físico não é para você ter um corpinho bonito, e sim, ele vai vir de brinde pela sua melhora de qualidade de vida e saúde. Nós nos colocamos como Associação das Academias à disposição da Câmara de Vereadores. A princípio, são vocês que nos regem, que nos, né, que vão nos dar o norte da nossa política aqui na cidade. Nos colocamos à disposição e que vocês não limitem esforços para poder fazer com que as pessoas venham praticar atividade física, exercício físico, tá? Por tudo isso que já foi comentado anteriormente, tá? Mas a minha parte final é o nosso agradecimento mesmo à Câmara de Vereadores, a você, ao Gil, que participou também aí. Obrigado pelo espaço e estamos sempre à disposição. Muito obrigada também, Alexandre. E, vereador Gil, meu colega, tua fala final. Bom, Jana, primeiramente só agradecer o pessoal aí, tomando o tempo deles aí. Para agradecer realmente. E é isso aí, vamos manter essa parceria público-privada, vamos aumentar os incentivos e, como disse o Alexandre mesmo agora, vamos praticar atividade física, pois é essencial. Para mim, tinha que ter um projeto de lei federal que fosse obrigatório, pois quem pratica realmente nota a diferença no seu dia a dia, nota a diferença no seu condicionamento físico e não para mais. Foi o que eu fiz e venho praticando e sempre procuro estimular as pessoas a fazer, correto? E como o Marcos ressaltou, Marcos, com certeza não vamos medir esforços. Se tudo der certo, não fechamos a academia novamente e vamos batalhar, brigar para ampliar esses horários, pois todo mundo tem que ter esse direito e, independente do horário, continuar fazendo suas atividades físicas. E, mais uma vez, meu muito obrigado. E, Jana, excelente trabalho e meus parabéns pelo condicionamento e pela coerência da nossa conversa. É isso aí. Eu agradeço a participação de cada pessoa, empreendedor, que abriu o seu tempo precioso de atendimento aos seus alunos, aos seus negócios, e esteve aqui conosco nessa quase 1h30 de diálogo. Esse ambiente, ele é de muita valia, porque nós vamos estar reduzindo a termo todos esses encontros e vamos levar essas sugestões de ampliação, principalmente essa colocação que veio à tona aí de todos vocês, a manutenção da atividade essencial, mas a ampliação, e isso faz a gente refletir sobre esse assunto, de que as pessoas têm dinâmicas diferentes nas suas atividades profissionais, e as academias estão tão bem aparelhadas, tão comprometidas com a responsabilidade nos protocolos, que por que não mantermos um fluxo de atendimento dentro da realidade de cada ambiente de academia, dentro do horário que elas estão viabilizadas, né, com as suas equipes ao atendimento, e isso viabiliza a segurança a todos nós. Se eu posso ir à noite, de madrugada, eu que vou bem cedinho nas atividades físicas, quanto mais cedo melhor pela minha rotina pessoal. Então fica aí uma dica aí já anotada para nós levarmos sim esse assunto à frente. E estamos juntos. Tenho a certeza que todos os vereadores, eu não falo em meu nome, o Gil não fala em nome dele, nós falamos em nome da Câmara de Vereadores. Esse é o meu compromisso nesses encontros que nós estamos realizando, de levarmos o nome do nosso Legislativo Municipal, que está à frente, está operante, e vamos juntos propiciar melhorias para a nossa cidade. Meu muito obrigado à participação de todos vocês, de dedicarem esse tempo, de nos ouvirem, colaborarem com as suas falas e, futuramente, quem sabe, estarmos novamente juntos aqui ou presencialmente aqui no plenário. Obrigada. Muito boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Parabéns para todos. Fórum de debates do Legislativo sobre a retomada das atividades econômicas em Passo Fundo. Toda semana, algumas entidades passofundenses serão convidadas a participar de um ciclo de debates.
que tem como objetivo buscar os melhores encaminhamentos para a retomada das atividades econômicas no município. A comunidade está convidada a participar desses debates enviando suas dúvidas, questionamentos ou sugestões através dos comentários nas redes sociais da Câmara Municipal. Todas as quintas, às 15 horas, no Facebook, Instagram, YouTube e site oficial da Câmara de Vereadores.